Muito preocupado com as notícias, né, gente? O pessoal fala muito a respeito da se o Bolsonaro será preso ou não. E a notícia alarmante que a gente tem aqui de diferentes fontes, da Bela Megali, da Daniela Lima no UOL, é que parece que a lei Magnitsky não vai ficar só no Alexandre de Moraes. E aí entra aquele temor, gente, que eu venho falando para vocês aqui em outras lives. O meu medo para 2026 não é só a extrema-direita local. A gente vai ter um problemão com o que é que o Trump vai fazer dos Estados Unidos a respeito da eleição brasileira. Isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar. Porque não dá para a gente ter um Supremo Tribunal Federal que convive o tempo inteiro com o risco da lei Magnitsky ser aplicada a todos os seus ministros, ou uma lei internacional achar que ela tem validade no nosso ordenamento jurídico. Gente, eu repito uma coisa que eu falei para vocês quando a gente viu a cartinha do Trump falando a respeito do processo do Bolsonaro. É evidente que o Trump não liga pro Jair Bolsonaro. Não é uma relação pessoal. Mas a questão toda é que nós temos o risco de mais ataques ao nosso ordenamento jurídico acontecerem por conta dessas investidas da extrema-direita, por conta do Eduardo Bolsonaro ficar incitando o governo americano junto com seu comparsa Paulo Figueiredo para tentar transformar o nosso país em alvo. Eles estão pintando um alvo na nossa testa. Ontem eu estava falando um pouco, a gente fez uma live diferente ontem do Fala Pedro, a gente está testando um novo formato do programa, em que a Lidiane Seno ontem ela me entrevistou, e eu falei um pouco a respeito das minhas impressões, da luta que a gente tem, da abnegação que a gente se entrega pelos ideais que a gente coloca, mas a gente está lidando com interesses de um império, gente. A gente está lidando com interesses de um império. A gente está lidando com o imperialismo americano no seu ápice. No seu ápice, a gente está brincando com fogo. Os bolsonaristas, os extremistas de direita brasileiros, do Brasil, eles não têm uma divergência ideológica com a esquerda. Eles têm uma divergência a respeito da soberania desse país. Eles acham que o Brasil não é dos brasileiros, eles acham que o Brasil é dos americanos. Eles acham que a gente tem que entregar as nossas riquezas, o nosso país, de uma maneira servil, sabuja, absurda, para interesses internacionais. Eles nos acusam acusam nós de sermos globalistas, quando na verdade nós defendemos, sim, uma interação internacional que seja benéfica para os interesses brasileiros. Mas não uma submissão. Não o Brasil puxadinho dos Estados Unidos, quintal dos Estados Unidos. Imaginem se Bolsonaro ganhasse a reeleição. Que ele não precisasse dar o golpe de Estado. Imaginem o tamanho do problema que nós teríamos, gente, com o Trump agora presidente. Com o Trump agora presidente. O Bolsonaro ia entregar tudo. O Bolsonaro iria nos entregar. O Bolsonaro ia atacar fogo na Amazônia. E na Amazônia inteira. Esse é o tamanho do desastre. Do desastre que estava se desenhando. E a luta não acabou. Teve um ex-delegado agora que foi assassinado pelo PCC. A gente teve a descoberta dos vínculos do crime organizado com o mercado financeiro. A gente vem denunciando há muito tempo, falo do jornalismo profissional e do jornalismo investigativo, excelente trabalho da Juliana Dalpiva. A gente vem denunciando a proximidade de líderes de milícia com a família Bolsonaro. Obrigado, minha querida amiga Lília Macedo, que eu tive o privilégio de almoçar com ela em Brasília. Então a gente está vivendo tempos bicudos, gente, tempos difíceis. Tempos que não são fáceis.
Tempos que não são simples, são ataques internacionais. São ataques internacionais. São absurdos que estão sendo desenvolvidos. E agora, com a cumplicidade desse centrão, que agora vai firmar um novo candidato, que agora vai firmar uma nova liderança. A gente ainda vai ter muitas batalhas nesse país, gente. A coisa não está pacificada na questão do Bolsonaro. Tem o problema do crime organizado, tem o problema de governabilidade com esse centrão, que é chantagista. E eu repito, o problema do ano que vem não é só interno, é internacional. Além da prisão do Bolsonaro, a gente vai ter que lidar com o Trump. Com o Trump. Então é sobre isso que a gente vai lidar, gente. E aí eu tô mandando um editorial agora pro Gabs. Além da prisão do Bolsonaro, teremos que lidar com o Trump em 26. E é isso, gente. A gente tem que lidar com essas questões. Quando a Daniela Lima publica que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e ela tem boas fontes na corte, Daniela Lima tem boas fontes na corte, quando ela publica que os outros ministros esperam ser sancionados pela lei magnística, eu estou preocupado. Eu estou preocupado. O que falta mais? O que falta mais acontecer? Esses problemas todos, isso tá se armando, gente, uma grande tempestade contra o governo Lula. E Lula tem que ser o candidato a ser defendido no ano que vem. A esquerda tem que se mobilizar, a esquerda tem que ir para a rua. A esquerda tem que batalhar por mais representatividade no Congresso. A gente tem que levar, gente, a discussão a outro patamar. Quando a gente fala do risco das eleições do Senado, quando a gente fala do risco das eleições a deputado, isso não pode ficar em discurso, gente. Nós temos que elencar os nossos nomes, nós temos que eleger novos nomes. Nós temos que ter um foco de votação no ano que vem. A gente não pode ter mais gente elegendo gente do Centrão. Foi grave. E falo isso sendo que eu conheço também o potencial político dele. Mas foi grave o Eduardo Paes elogiando o Silas Malafaia. O Eduardo Paes elogiando o Silas Malafaia, que está sendo investigado. As pessoas falando em ataque militar do Trump, a Ana Cristina lembrando aqui. O que está acontecendo com a Venezuela, eu sou obrigado a concordar com uma coisa. Eu não concordo com nada do PCO, mas eu sou obrigado a falar sobre uma coisa. O Breno Altman está certo quando ele lembra que o PCO é um partido que está se mobilizando pela questão venezuelana. Não é pela Venezuela, gente, não é pelo Maduro. A questão é o Trump. O que o Trump vai fazer com a América Latina? O que o Trump vai fazer com a América Latina? E não se trata de fazer um alinhamento automático com a Venezuela. Mas o Trump não pode fazer o que ele está fazendo com a Venezuela. Ele não pode fazer o que ele está fazendo com os outros países. Isso é rompimento de soberania. Isso é rompimento de soberania. Nós temos que fortalecer o Mercosul. Nós temos que fortalecer os BRICS. Não é um momento fácil que a gente está vivendo, gente. Não é um momento simples. Ontem estava falando para a Lindy, é difícil fazer esses editoriais de manhã, gente. Às vezes, muitas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que todos os programas começassem 8 em ponto. Eu muitas vezes não consigo começar pontualmente porque eu tenho que pensar muito bem no que eu vou falar aqui. Porque eu não escrevo um texto para ser lido. E muito desse texto é feito por improvisação. Mas eu penso muito antes de improvisar. Eu não falo qualquer coisa aqui. Tudo é pensado, tudo é lido, tudo é relido, tudo é trabalhado, tudo é montado de uma forma que vocês saiam daqui informados. Que vocês saiam daqui com os dados necessários para entender o que está acontecendo no noticiário. Eu tenho que pensar antes de falar, gente. Antes de ligar esse microfone, ligar esse computador, abrir a minha câmera e conversar com vocês. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso também dar esperanças falsas para vocês.
Eu tenho que cruzar fontes, eu tenho que cruzar informações que estão públicas. E nós estamos vivendo tempos bicudos. Tempos bicudos. Do ponto de vista geopolítico. Nós temos um cara completamente transtornado na presidência da República dos Estados Unidos. Querendo nos transformar num quintal. Querendo nos humilhar. Querendo tornar esse país menor do que ele realmente é. Então a luta não será fácil. A luta não será simples. O Intercept está denunciando agora. A Igreja Universal, do excelentíssimo repórter Gilberto Nascimento. A Igreja Universal tem um projeto para impedir a vitória das esquerdas no ano que vem. Quando é que a gente vai se mobilizar a respeito dos conselhos tutelares? A respeito de eleições menores? É evidente, gente. Estou apoiando desde já a eleição do presidente Lula. A reeleição do presidente Lula, o seu 4º mandato. Lula é um patrimônio da esquerda. Lula é algo a ser protegido pelo nosso campo político. Mas não basta, não é suficiente, não é muito. Não é muito. É pouco, apoiar o Lula é pouco. Cadê os nossos nomes para o parlamento? Cadê a gente reforçando nomes que já são fortes? Qual é a nossa seleção para o Senado para bater em Michele Bolsonaro, para bater em Carlos Bolsonaro, para bater em Flávio Bolsonaro? Quais são os nossos nomes para o parlamento? Não adianta a gente reclamar do Hugo Mota. Não adianta a gente reclamar só do Hugo Mota. Hugo Mota é o sintoma mais aparente do problema, que foi o nosso absoluto abandono do parlamento brasileiro. Com poucas exceções. O PSOL, que é muito criticado pelo PT, o PSOL tem tomado posturas louváveis dentro do parlamento. Glauber Braga não foi caçado. Nós conseguimos nos defender quando a gente quer fazer as coisas. Guilherme Boulos está fazendo uma atuação importantíssima. Érica Hilton, fundamental. Mas não adianta eu ficar aqui falando só dos mesmos. A gente precisa se proteger, gente. A gente precisa estar atentos. A coisa não é simples, a coisa não é fácil, a coisa não é sussa. O Eduardo Bolsonaro não é só um doidinho engraçado nas redes. O Eduardo Bolsonaro está ameaçando esse país. E por trás dele há o Donald Trump. A gente não pode subestimar. A gente não pode achar que é uma ondinha. A gente não pode achar que é pouco. É muito risco que a gente está enfrentando. É muito risco. É muito problema. Não é simples. Não é algo normal. Não é algo tranquilo. É um problemão. É um problemaço. É um desafio que nós vamos ter. É uma corrida de 100 metros. A gente tem que lutar mais, a gente tem que estar unido, como diz a Ângela aqui com a gente. Milda, bom dia. O PT tá um tanto engessado. Mas tem bons parlamentares do PT também, tá? Alencar Santana na CPMI do INSS, Rogério Correia. Nós temos bons nomes. Todos os nossos partidos têm bons nomes, mas a gente precisa ser mais unido. Do ponto de vista dos eleitores, eu não estou falando dos parlamentares em si, porque tem poucos parlamentares. Nós temos que eleger uma bancada maior. Nós temos que ter estratégia de voto. Estratégia de voto. A gente precisa eleger o maior número de candidatos. Não é só votar no que eu quero. É votar no que realmente funciona. Em puxadores de voto. Em pessoas que vão aumentar as nossas bancadas. É inaceitável o Lula ser presidente pela 4ª vez e o PT não ser a maior bancada. O PT tem que derrotar o PL uma hora nisso. É difícil? É difícil. Eles são ultrafinanciados? São ultrafinanciados. Mas não é possível. Nós temos um dos maiores países da... É o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores partidos de esquerda do mundo,
E a gente não consegue ter organização para eleição parlamentar. Não é possível, gente. Não é possível. Nós temos que ter atenção a respeito desses pontos. A gente não pode deixar as coisas passarem como se nada fosse. Como se diferença nenhuma fizesse. Voltei de férias, voltei descansado, acordei cedo hoje, estava pensando a respeito dos assuntos. E assim, a gente precisa dar um chacoalhão na nossa turma. Entender que não é só a prisão do Bolsonaro o assunto. Essas sanções internacionais são o grande problema, são o grande risco. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, como diz a Daisy. A gente está cansado. Mas assim, mesmo cansado, a gente tem que seguir. E quem está cansado, que por favor descanse agora. Porque as coisas daqui para frente vão apertar. As coisas daqui para frente não vão ser fáceis. E deixa eu falar uma coisa importante, tá? A respeito dessa maratona que a gente vai percorrer. Ontem nós fizemos uma live muito boa em que a Lindiane me entrevistou. Superchats foi pífio. Teve uma contribuição da Lia Sérgia depois que a live acabou. Mas a gente recebeu muito pouco superchat. Gente, não dá para fazer mídia progressista sem financiamento. Eu não estou pedindo valores astronômicos para vocês. Eu não estou pedindo para ficar rico, é para pagar as nossas transmissões. Xanda está, inclusive, num momento de saúde delicado, por isso que ela não está aparecendo tanto aqui no chat. Vamos financiar as metas dessas lives? Entenda, a gente está encarando um perigo internacional, gente. Eu não sei se eu vou ser sancionado por conta do que eu falei aqui do Charlie Kirk. Tá, é um perigo real. E se eu for sancionado? Se eu não puder... Enfim, é só uma besteira. Não, não é uma besteira, é um perigo internacional. É um perigo internacional. Nós estamos sendo perseguidos. Perseguidos internacionalmente. E para manter nessa trincheira, para manter uma resistência, a gente precisa ter a Márcia Feliciano, por exemplo, contribuindo aqui com membro. Falta um membro agora só para essa live. Vamos fechar rapidamente os membros aqui com 18 minutos, com 20 minutos. A Leila Mestre ganhou aqui uma membresia. Vamos ajudar com superchat, gente. Vamos deixar as lives bem financiadas aqui. Entendam, isso depende também de vocês que me acompanham. Não basta eu falar aqui palavras bonitas. E eu penso muito antes de falar. Eu reflito muito antes de falar. Eu não quero mentir para vocês. Eu não quero iludir vocês a respeito de nada. Eu quero lutar. Eu não quero lutar, eu quero vencer. O meu interesse é na vitória. O meu interesse é avançar. O meu interesse é ir atrás das coisas que importam. Obrigado, Ana Tereza, querida, pelo carinho. Também estava com saudades de vocês. Também estava com saudades de falar o que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que ir para cima, gente. A gente não pode deixar as coisas como estão. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Não. Não tá, não. Não tá, não. Falta muito. Falta muito. Falta demais. Falta demais. A gente precisa ter força nesse esforço. A gente precisa ter garra. A gente não pode deixar as coisas pararem. Temos diversos canais progressistas, temos diversos amigos no combate, mas nós aqui somos o irmão mais novo e a gente precisa do financiamento de vocês. Tem 76 pessoas aqui nos assistindo. Vamos fazer uma chuva de R$2, gente. Vamos fazer pequenas contribuições. Vamos entender que a gente está encarando um perigo internacional. Que a gente está agindo numa plataforma americana. E que o risco é grande. O risco é grande, o risco não é pequeno. O risco não é pouco. Estamos lidando com o problema do crime organizado. Está lidando com muita coisa. Com muitíssima coisa. E a gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa do apoio de vocês agora. Nesse momento, vocês clicando no cifrão aqui do lado direito embaixo, utilizando o cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, para a gente fazer esses editoriais e para a gente manter o nosso trabalho na trincheira. Eu tenho que lembrar esses pedidos de contribuição, gente, porque é o nosso comercial. Eu não tenho patrocínio de banco, eu não tenho patrocínio de gestora, o que eu tenho é a Rosana Santana mandando uma contribuição aqui.
E o Marcos Rodas falou aqui, reforça que a imprensa hegemônica é um dos piores inimigos da esquerda. Sim, sim, sim. Tem pessoas que fazem trabalhos bons, assim. Eu tô gostando da coluna da Daniela Lima agora na volta do UOL. Gostamos muito aqui do Reinaldo Azevedo, com todas as contradições que ele tem. O cara que é o inventor do termo petralha. Mas a gente tá na briga, gente. A gente tá na briga e a gente sabe que não dá para confiar nessa mídia. O que dá para confiar é em veículos democráticos como esse em que eu tô conversando com vocês aqui do chat. Em que a gente tá tirando conclusões juntos. Em que a gente tá trabalhando todas essas questões. Então isso é muito importante. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.